E eu vou chamar mais um tema. O relator do projeto de anistia aos condenados do 8 de janeiro disse que os votos de parlamentares sobre o tema podem impactar na indicação do candidato à sucessão de Lira na presidência da Câmara. A gente adiantou isso um pouco para você, mas quem vai trazer os detalhes agora é a Marília Ribeiro. O pessoal está querendo condicionar, então, o avanço dessa proposta à maneira como vão fazer a costura de apoio, né, Marília? Conta tudo. Bem-vinda. Oi, Evandro, muito obrigada. Boa tarde a você e todo mundo que está acompanhando a gente aqui no 3 em 1. É exatamente isso, né? O relator desse projeto aqui na Câmara dos Deputados é o deputado Rodrigo Valladares, né? Ele que está em tramitação lá na Comissão de Constituição e Justiça. Nesta terça-feira, Rodrigo Valladares deve apresentar o seu relatório, que deve ser lido. Ele já sinalizou que o texto ele deve trazer uma anistia total e não uma anistia parcial, como estava sendo ventilado, e ele também falou sobre a vinculação do projeto com a sucessão de Arthur Lira aqui na presidência da Câmara dos Deputados. Nós conversamos com o relator e nós vamos ouvir a fala dele nesse momento. Possibilidade, sendo bem sincero, da direita votar, né, do presidente Bolsonaro indicar um presidente para a sucessão do Arthur Lira, que não tenha comprometimento com as pautas da direita, né? Não é a única pauta, só a anistia, mas a anistia é a principal pauta. Então não vejo a possibilidade de um candidato ser contra a anistia para os presos do dia 8 e ter o voto da direita. Isso aí eu vejo como uma impossibilidade. Pois é, né, Evandro? A gente viu o deputado falando, né, a respeito desse compromisso do próximo presidente da Câmara dos Deputados com as pautas que são ligadas diretamente à direita. Isso porque esse projeto que dá anistia aos investigados dos atos do dia 8 de janeiro que aconteceram aqui em Brasília é uma pauta prioritária para a direita. Valladares também destacou que conversou com ministros do Supremo Tribunal a respeito deste projeto, disse que foi bem recebido, mas que há uma resistência lá dentro do Supremo devido aos ataques que aconteceram. Ele também falou que o relatório não ataca o Supremo e também não vai na linha de vingança. A expectativa para esse projeto, Evandro, é que tenha um pedido de vista. Então, com esse pedido de vista, caso ele aconteça, os parlamentares vão ter mais tempo para poderem apreciar esse texto. Rodrigo Valladares disse que o texto tem aprovação tanto da direita tanto da direita quanto de centro. Agora, em relação à esquerda, ele disse que vai conversar com os parlamentares e tentar convencê-los a votar essa pauta, coisa que talvez não aconteça por conta desse pedido de vista. É bom a gente trazer aqui, Evandro, que essa, teoricamente, é a última semana de esforço concentrado aqui na Câmara dos Deputados antes daquele recesso que eles vão dar para as eleições municipais. A palavra não é recesso, mas é aquele esforço concentrado antes das eleições municipais. Então, algumas pautas elas vão ficar mesmo só para depois das eleições. Só que acontece, depois das eleições municipais, o pensamento aqui já vai ser as eleições para a Câmara dos Deputados, para a presidência da Câmara e para a presidência do Senado Federal. Amanhã, na Comissão de Constituição e Justiça, esse projeto deve ser analisado. Evandro. Obrigado pelas informações, Marília. Bom trabalho para você. Zé Maria Trindade, a gente está falando de uma pauta bem cara para a oposição, né? Que seria a anistia, o perdão às pessoas que invadiram a sede dos três poderes ali naquele 8 de janeiro. E aí ela quer aproveitar esse momento em que há a possibilidade de negociação intensificada com a sucessão de Arthur Lira. Você acha que pode funcionar? Olha, a promessa de colocar em pauta, né? No Senado Federal, o acordo deputados, senadores do PL já me disseram que Davi Alcolumbre aceitou, né? É uma das reivindicações, dos pontos colocados ali pelo PL, que é um dos maiores partidos do Senado, talvez vai se transformar no maior partido se receber 2 adesões que são esperadas aí. E Davi Alcolumbre, que é o candidato ao Senado, aceitou 2 condições. Primeiro, colocar o projeto de anistia. Segundo, levar com seriedade ao plenário um pedido de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, coisa que nunca houve e nessas últimas gestões não houve. Então, assim, no Senado é isso. Na Câmara dos Deputados, o processo está começando agora de negociação. E há uma exigência de que o projeto de
de perdão, né, de anistia, ele ande. Aí o presidente não vota, ele coloca na pauta, já é uma ajuda muito grande. E eu vou repetir aqui de que, além da anistia aos condenados no dia 8 pelos atos do dia 8 de janeiro, há também a intenção de colocar anistia e incluir a possibilidade de anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que uma anistia, sim, ela não pode ser pessoal. Não haverá votação da anistia do ex-presidente, mas o conjunto, né, de forma democrática e tal, vai beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro nessa anistia. Eu, particularmente, não gosto de anistias porque nós não estamos num regime, nenhum regime ditatorial, não estamos em nenhum regime fechado, porque a anistia vem exatamente de condenações que partem de um regime sem processo, que partem de um regime fechado. Além disso, no caso do deputado Daniel, já está comprovado que o Supremo Tribunal Federal colocou restrições pesadas sobre o processo de anistia. Bom, Nelsinho, o que os críticos ao projeto de anistia dizem é que toda vez que há um perdão, não há um aprendizado. Então, que caso haja uma anistia, processos como estes de invasão da sede dos três poderes ou de não aceitação do resultado das urnas se repitam lá na frente a partir do momento que as pessoas entenderem que elas seriam perdoadas. Como é que você avalia os dois lados e a discussão desse projeto colocada também como condição para o apoio a alguém que seria indicado à mesa diretora? Olha, Evandro, a gente precisa separar aqui. Primeiro, uma análise da anistia como um instrumento do direito historicamente, né? Historicamente, a anistia, ela é um objeto de troca. Sim. Um objeto de troca, em especial, como um elemento da justiça de transição. O que é isso? Quando nós temos, por exemplo, um Estado autoritário, ditatorial e que, como negociação para a conversão desse Estado de ditadura para uma democracia, há uma anistia àqueles que deveriam ser os punidos por manterem um período autoritário. É o que aconteceu no Brasil, no regime militar, por exemplo. É o que se diz que poderia acontecer na Venezuela de Nicolás Maduro, caso ele cedesse e contribuísse para uma transição para um Estado de democracia, ele poderia ser anistiado. Então, historicamente, a anistia tem essa finalidade de ser moeda de troca para um bem maior, que é uma transição de um Estado de ditadura para um Estado de democracia. Pois não, Zé? Eu tive a curiosidade de visitar constituições aí de vários países, inclusive a França tem um processo de anistia muito grande. Todos os países têm a possibilidade de anistia, os Estados Unidos também têm a possibilidade. E a gente vê que até a Bíblia tem um processo de anistia lá, quando Barrabás foi libertado no processo de anistia, assim, né? Pilatos lavou as mãos e decidiu pela anistia a Barrabás em detrimento de Jesus, que foi crucificado, a história todo mundo conhece, né? Mas todos os países têm um processo de anistia. Só que aqui no Brasil e em outros países, essa anistia era muito relacionada com questões humanitárias, né? A pessoa teria que ter não sei quantos anos de idade, ter doenças mórbidas e tal. Essa história de fazer anistia fora desses conceitos é uma grande novidade. Porque a anistia se parece muito com outro instituto, Zé, que é o do induto, que é o induto natalino, que se concede genericamente a pessoas que estejam de acordo com alguns requisitos pré-estabelecidos. Induto aberto genérico, né? Graça específico para determinada pessoa, determinado crime. Mas eu queria só concluir, Evandro, de que, historicamente, esse é o modelo de anistia que a gente conhece. Portanto, nós não estaríamos numa situação em que se justificaria uma anistia. Porém, a gente tem também a autoridade do poder legislativo de pessoas que foram eleitas pelo povo e que podem propor, discutir e votar e, se assim decidirem, levarem adiante um projeto de anistia. E que, se tivéssemos uma anistia, ou se tivermos uma anistia fruto do processo democrático, a gente tem que levar em consideração e respeitar a autoridade do poder legislativo, que é um poder constituído da República. Então, do ponto de vista da análise histórica do instrumento da anistia, não faria sentido. Por outro lado, se é uma proposta de um deputado eleito constituído para isso e se for discutido e votado, que vá adiante e siga de acordo com o processo legislativo que a gente tem na nossa democracia.